Olá, gente, eu sou Gisele Adriane, sou estagiária do NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas aqui da Faculdade Estácio. Seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do podcast. Hoje nós vamos abordar o tema gaslight e a violência psicológica no âmbito das relações afetivas. Para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, nós convidamos aqui a Elaine Carvalho. Ela é integrante da equipe do ED Direito, acadêmica de Direito do 10º período, ela é estagiária do NPJ e presidente do time Enactus da Estácio CEUT. Elaine, seja muito bem-vinda. Tá? É um prazer imenso receber você. A gente sabemos que um tema de TCC não é fácil, a escolha não é fácil escolher o tema e desenvolver. E hoje ela está aqui justamente para nos ensinar e nos falar sobre isso. Então, seja muito bem-vinda, tá bom? E é isso, vamos lá. Eu que agradeço o convite, é uma honra imensa hoje aqui, na maioria das vezes como entrevistadora e hoje como entrevistada. É uma felicidade enorme para mim poder compartilhar um pouco sobre o tema do meu TCC, que eu escolhi com muito carinho, exatamente pela importância de se tratar sobre esse tema. Né? O gaslighting, ele é pouco abordado, poucas pessoas conhecem, e a partir daí eu escolhi esse tema para o meu trabalho de conclusão de curso, exatamente pensando em informar as pessoas. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade. Certo, Elaine. Então é isso, gente. Vamos lá dar início à nossa entrevista. Elaine, você abordou um tema que poucas pessoas, inclusive, sabem o que significa essa pronúncia, tem esse tipo de conhecimento. Inclusive, eu gostaria, desde já, parabenizar você por ter tido essa iniciativa. Então, para que a gente venha dar início à nossa entrevista aqui hoje, eu gostaria que você nos explicasse o que é exatamente o gaslighting. Pois bem, o gaslighting, ele é um tipo de violência psicológica, tá bom? A gente trata primeiramente da violência de gênero, né? A violência de gênero ela é muito incidente nas relações afetivas. E dentro dos tipos de violência, nós temos a Lei Maria da Penha, que trouxe a classificação dessas violências. Nós temos a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial e a moral. E, na maioria das vezes, essas violências são perpetradas contra mulheres. Com destaque especial para a violência psicológica, eu trago aqui o gaslight como uma espécie, como uma espécie desse tipo de violência. O gaslight ele tem um diferencial, na verdade, porque não é um tipo de violência psicológica explícita. A vítima não consegue identificar de primeira. É aquela violência que vai sendo perpetrada de forma rasteira ali na convivência amorosa, mas também ressalto que pode ser perpetrada também em outros tipos de relacionamentos, dentro do âmbito familiar, por exemplo, nas relações de trabalho. Então, não é exclusiva das relações afetivas, mas que tem que ser dada a integral importância exatamente no âmbito das relações afetivas pela incidência, que é muito maior, que sobressalta-se às demais. Ótimo. Então, dentro desse fator, como você falou, tem vários tipos de violência e, geralmente, com certeza, é por conta do gênero, Então, eu gostaria que você nos explanasse um pouco mais qual a diferença, o que é que diferencia o gaslighting dos outros tipos de violência, contra a mulher, do tipo de violência de gênero e até mesmo psicológica, Como ela é um tipo de violência psicológica, eu gostaria que você nos explanasse um pouco mais sobre isso. Pois bem, o gaslighting ele se perpetra de forma rasteira, como já foi mencionado. É uma violência contumaz, então ela se propaga no tempo. A vítima, inicialmente, ela não consegue identificar esse tipo de violência, porque geralmente o agressor ele tem aquela intenção de aliená-la, ele tem a intenção de questionar a sua sanidade mental. Então essa vítima ela vai sofrendo os danos psicológicos com o passar do tempo. O que difere das demais formas de violência é porque a violência física você tem uma marca, A violência sexual também deixa marcas, mas a violência psicológica, o dano ele não é aferível de forma palpável, visível. Então, essa vítima ela passa um tempo para se identificar, para saber que ela está sofrendo esse tipo de abuso. Outro ponto do gaslighting é que o modus operandi é exatamente esse. Geralmente,
classifica-se como uma primeira violência, a que antecede as demais. Porque é aquela violência em que aquele agressor, geralmente esse tipo de violência é perpetrada contra mulheres, ele ofende ela, ele humilha aquela mulher, ele tem uma conduta que vai provocar um abalo psicológico. E essa conduta, ela se traduz geralmente com aquelas palavras com a intenção de minar a autoestima dela. É dizer que aquela mulher ela tá louca, é dizer que ela está inventando coisas, que a sanidade mental dela, ela não tem sanidade mental. Começa-se a criar uma bola de neve de questionamentos e que aquela mulher ela começa a duvidar de si mesma. Ela começa a achar que ela não tem... ela não tem voz, que ela não tem vez de falar, que o que ela pensa não é válido. Então, há, de primeira, uma invalidação dos sentimentos dela. E, assim, como eu falei, é uma situação muito complicada, né? Porque, pelo envolvimento sentimental e amoroso com esse agressor, leva muito tempo para que essa vítima ela consiga identificar esse tipo de violência. Certo. Inclusive, isso pode até acarretar outros tipos de doença, né? Como a depressão, a ansiedade. Então, a gente sabe da gravidade, né? E da importância de você trazer esse tema e da gente estar trazendo hoje para esse podcast esse tema. Então, exatamente com isso, qual o principal desafio com relação ao combate? O que você acha nas suas pesquisas, você pesquisando, estudando sobre isso, o que você viu assim que dificulta no caso? Bom, primeiramente, eu vou falar sobre a escolha, vou detalhar melhor sobre a escolha desse tema para o meu TCC e a forma que eu abordei. Existe na sociedade atual, e isso vem de muito tempo, acho que desde os primórdios da humanidade, se tem essa ideia de que a mulher ela deve ser submissa ao homem, há essa ideia de subalternidade. E a legitimação desse sistema de poder, onde a mulher, né, hierarquicamente, abro aspas, é inferior, ela é um sistema que se propaga no tempo, de geração em geração. Então, a maioria de alguns comportamentos que legitimam esse tipo de sistema, eles acabam saindo meio que automaticamente, uma reprodução automática pelo masculino. Então, a minha escolha desse tema foi: o gaslight é um tipo de violência, ele é de difícil identificação. O termo em si já traz uma dificuldade de se tratar sobre esse assunto, porque nós sabemos que a maioria das mulheres que sofrem esse tipo de violência são mulheres periféricas, mulheres que não têm tanta instrução. E como é que essas mulheres vão saber o que é gaslighting? Se eu chegar lá, numa periferia e perguntar para a Dona Maria, que constantemente é humilhada pelo seu companheiro ou que tem sua sanidade mental questionada todos os dias, eu vou dizer para ela que ela está sofrendo gaslighting, certo? E ela vai me perguntar: mas o que é isso? O que é gaslighting? Então, eu trago esse tipo de violência, né? Não só pelos danos invisíveis que são causados à mulher, mas também como uma crítica a um termo que é pouco acessível para quem que de fato sofre esse tipo de violência. A abordagem que eu trouxe no meu tema de TCC foi exatamente gaslighting e a estigmatização da loucura feminina. A análise da possibilidade ou impossibilidade de aplicação de uma excludente de culpabilidade a um caso concreto, que foi de um caso que aconteceu nos Estados Unidos na década de 1980, que é da Beth Broderick. A Beth Broderick, ela sofreu uma violência psicológica, né? Com ênfase ao gaslighting, porque ela sofreu vários outros tipos, ela foi humilhada, ela teve vários constrangimentos psicológicos, e isso causaram danos irreversíveis nela. Disso, ela chegou a um ponto que ela se envolveu, estava em um processo de divórcio muito complicado, e ela acabou, pelas provocações do esposo e por toda o estigma de mulher louca que tanto o esposo como a mídia a imprimiu, ela cometeu um assassinato do ex-esposo e da então companheira dele, a Anna Coquena. Então, eu trouxe a aplicação a esse caso concreto, não aqui tentando desculpar essa mulher que sofreu gaslighting, mas para fazer saltar os olhos para essa problemática, porque ela talvez não tenha a devida importância, não se há discussão suficiente sobre esse tema, né, para que as pessoas saibam, né, o que é e como combater. Voltando aqui para o que você falou sobre o maior desafio de se combater,
Primeiramente, eu elenco a dificuldade de identificação, como eu já reiteradamente falei aqui. A vítima ela não sabe que está sofrendo. Uma das coisas que eu sempre pontuo, e já fazendo uma analogia aqui, sempre que a gente está assistindo algum filme de terror, de exorcismo, para se expulsar um demônio, é essencial que se saiba o nome dele. E eu acho que vocês concordam que enquanto a gente não souber o nome do demônio, o nome da violência, a gente não vai conseguir efetivamente combatê-la. Então, a vítima ela precisa saber que aquele comportamento não é normal. Quando se começa a questionar a sanidade mental dela, quando começam a dizer que ela está louca, que ela precisa tomar remédios, que ela precisa se tratar, que as atitudes dela não se enquadram na realidade, essa mulher ela precisa ficar atenta, porque ela está, sim, sofrendo violência. E isso, pela banalização da violência, pela banalização, né, das violências no âmbito das relações afetivas, que digo, não é só da violência psicológica, mas inclusive da violência física, sexual, patrimonial e tantas outras formas de violência, a mulher é sempre tida ali como, não, isso aí ela é ciumenta, ela está caçando problema, ela é histérica, ela é maluca, ela é louca, e não se dá o devido respeito e crédito à atitude da mulher, né? E vai passando. Inclusive, esse jargão que tão abominável tem sido, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quantas vezes, mesmo que automaticamente a gente não repete isso? Então, esse reforço desse tipo de atitude, eu chamo isso de... pego na esteira aí sociológica do que se convém chamar de microagressões, fazem com que esse tipo de violência ele vá sendo perpetuado e não haja uma punição desse agressor. E essa mulher ela começa a decair, porque os efeitos psicológicos do gaslighting, muitas vezes eles são irreversíveis, né? A exemplo da Beth Broderick. Então, o grande desafio, além da dificuldade de identificação, da falta de informação, da dificuldade de saber o que é, né? Porque é um tipo de violência, um termo em inglês, que nem todo mundo tem acesso a saber efetivamente do que se trata, tem também o envolvimento afetivo com o agressor. Uma das técnicas do agressor é exatamente essa, Gisele. Ele fala o seguinte, ele vai lá, ele comete a agressão, ele fala, ele questiona a sanidade mental dela, ele cria uma situação para fazer ela parecer que ela realmente está louca, e depois ele vai lá e afaga. Ele vai lá e dá um presente. Inclusive, na seara penal, na criminologia, chama-se isso de ciclo da lua de mel, né? Onde esse agressor ele tem uma estratégia, um plano bem definido. Tem um momento de tensão, o momento em que acontece a violência e o momento da redenção dele, onde ele vai ali mostrar que ele é o homem amável. Aí ele vai dizer para essa mulher que não existe outro homem como ele, que ele ama demais ela. Então, ela fica ali. Eu estou errada, eu não posso questionar, ele está correto, porque ele é homem, porque ele me ama e ele está fazendo isso pelo meu bem. Então, eu chamo a atenção para isso. Eu acho que é o maior desafio, além de todos os outros, é esse envolvimento. Porque mesmo quando a mulher ela sabe que ela está passando por uma situação de violência, vem a negação. Ela fala, não, ele não seria capaz de fazer isso comigo. Ele me bateu assim, ou então ele fez esse tipo de violência comigo, mas é porque eu mereci. Ou, sei lá, ele estava bêbado, ele não tem culpa disso. Mas isso é um dos maiores problemas e talvez o maior desafio. Porque mesmo quando essa mulher chega a denunciar, às vezes ela tem a recaída, às vezes ela vai lá e retira a queixa-crime. Então, é um problema que precisa ser tratado com a devida seriedade. Nossa, ótimas colocações, Mil. Inclusive, é meio que difícil desconstruir aquilo que aquele homem colocou e construiu na vida daquela mulher. Por exemplo, ela passa uma vida inteira com ele, com o agressor, vivendo dentro de casa. Ela já está acostumada a ouvir tudo o que ele vai falar e vai dar crédito a isso, porque ele vai usar do sentimento, né, para poder chantagear, uma chantagem mesmo emocional. Então, quando a gente entra com esse tema, a gente começa a desconstruir isso que ele fez. E aí eu acho que é nesse momento onde ela pega esse impacto e fica realmente se perguntando, será que ele seria capaz? Né? Porque realmente é difícil de acreditar, né, que um ser humano tenha essa índole, né? Mas, infelizmente, são casos reais e
infelizmente, acontecem, né? Tanto que a gente vê que o índice de feminicídio tem aumentado bastante. E é com base nesse ponto que eu gostaria de lhe perguntar se existe algum aparelhamento por parte dos órgãos públicos para que essas mulheres venham identificar, né, que realmente estão passando por esse tipo de violência, que estão realmente precisando ali de alguma ajuda. Então... Pois bem, quando se fala de aparelhamento institucional no combate à violência, eu acho que um dos maiores elementos que nós temos hoje em dia é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela tem uma importância essencial nesse combate, exatamente porque ela trouxe a descrição do que é os tipos de violência. Então, ela explica o que é uma violência sexual, ela explica o que é a violência patrimonial, a violência física, a violência sexual e a violência psicológica. Vale ressaltar ainda que, recentemente, né, nós tivemos a inclusão do artigo 147, do artigo 47B no Código Penal. Foi uma inclusão que aconteceu em 2021, trazendo a tipificação do crime de violência psicológica, porque antes não tinha uma tipificação específica no Código Penal. Então, fora das hipóteses trazidas na Lei Maria da Penha, se essa mulher sofrer violência em outro âmbito que não seja das relações afetivas ou no âmbito intrafamiliar, ela também vai estar respaldada por uma tipificação legal específica. Então, nós temos avanços. Outro ponto, porque a lei que fez essa inclusão foi a Lei 14.188, de 2021. Ela trouxe também o programa do Sinal Vermelho. O programa do Sinal Vermelho, que foi amplamente divulgado na mídia, é aquele sinal onde a mulher faz um X de batom vermelho na mão e ela vai até uma farmácia ou algum estabelecimento e faz uma denúncia. É uma forma simbólica de dizer que essa mulher ela está amparada pela sociedade em geral e também pelos órgãos privados, né, pela iniciativa privada. Então, o Estado, tem se aparelhado para fazer esse combate. Mas eu digo que essas medidas elas ainda não resultaram os efeitos esperados, porque a violência ela está ali, no dia a dia daquela mulher. Outra questão, que eu já mencionei, que foi a inclusão da tipificação específica do crime de violência psicológica, que traz aí uma pena, de 6 meses a 2 anos, de reclusão e multa. Então, a gente tem que observar muito essas questões, porque o abusador ele fica impune, ele fica aí achando que ele pode continuar fazendo com que essa mulher ela vá decair, ela vá definhar mesmo. Então, a gente já falou um pouquinho aqui sobre os efeitos psicológicos, mas eu gostaria de ressaltar mais ainda os efeitos psicológicos, porque além da própria desenvolver doenças psicológicas como, por exemplo, depressão, ansiedade, transtornos alimentares, algumas coisas relacionadas, por exemplo... Corta essa parte. Algumas coisas relacionadas, por exemplo, a transtornos de distúrbio de imagem. Uhum. Essa mulher, ela vai diminuindo a sua autoestima, ela vai deixando de lado o seu círculo social, ela vai se afastando da rede de apoio dela, ela vai se afastando da família e vai coadunar exatamente com o propósito do agressor. O que ele quer? O agressor, ele quer deixar aquela mulher totalmente isolada para que tenha domínio sobre ela. Então, quando eu trago o caso da Betty Broderick, que por durante vários anos sofreu esse tipo de violência, o esposo dela, ele não queria nada mais do que manter o domínio dele sobre ela. E aí, como eu já mencionei, esse é o primeiro tipo de violência. Trago aqui um dado estatístico. 90,5% das pessoas que sofrem esse tipo de violência, ela já sofreu pelo menos um tipo das outras violências, seja a violência sexual, patrimonial, moral ou física. Então, a violência psicológica ela tem que ter a devida atenção, porque se você consegue barrar a violência psicológica, você provavelmente vai conseguir aí evitar que as outras violências elas venham se consumar, venham se perpetrar. Ótimo. Então, dentro desse cenário, dentro disso, eu gostaria que também você nos explanasse um pouco mais também sobre o que é uma vítima de gaslighting. Isso. Certo. Então, o que uma vítima
que está sofrendo esse tipo de violência, o que ela pode fazer para sair dessa relação abusiva, desse sofrimento que é, né, passar por isso. Pois bem, eu vou detalhar um pouquinho como é que se dá a relação do gaslighting, né? Pressupõe a existência de um gaslighter, que é aquele que vai perpetrar a violência, o agressor, e uma gaslight. Esses termos em inglês eles podem ser um pouco confusos, mas uma gaslight é aquela que sofre, e o gaslighter é aquele que comete. Então, a gaslight, ela tem que ficar atenta. Eu acho que informação é o principal, é o elemento-chave no combate a esse tipo de violência. Porque uma mulher que ela se conhece, não é? Ela tem ali... não tem uma dependência emocional daquele companheiro ou daquela companheira, fica bem mais fácil de ela observar, né? Tem alguma coisa errada aqui. Eu não mereço estar sendo tratada dessa forma. Esse tipo de comportamento ele não é normal. E assim, eu trago uma atenção para o debate, porque o debate sobre essas questões pressupõe que essa mulher ela entenda que isso não está normal e que ela vai questionar esse agressor. Ela questione ele, por que você está falando isso comigo? Né? Por que você se sente tão confortável assim em me ofender, em me questionar a sanidade? Tá bom, você me coloca como errada nesse ponto, mas eu gostaria que você me explicasse por que eu estou errada. Quando o agressor ele é questionado sobre as atitudes dele, ele vê que ele não está no controle. E ele começa a, pelo menos, mitigar, ou então espaçar, né, esse tipo de conduta. Então, o importante é ter informação. É saber que você é mulher que passa por um tipo de relacionamento abusivo, saber que esse tipo de conduta não é saudável, tá bom? É começar a questionar o agressor. Quando você pergunta, porque, tá bom, eu tô louca. Tá bom, então me diga por que eu tô louca, me explique isso. Né? Vamos lá, eu gostaria que você me falasse onde é que eu estou errando para que a gente possa construir uma solução para esse problema juntos. Nenhum agressor ele vai conseguir justificar a violência. Então, esse talvez seja um dos elementos principais. Segundo, percebeu que não é uma violência inicial, né? Que isso já vem com o tempo, já se perpetra há vários anos, talvez, meses, você vê que você realmente é uma gaslight, que você realmente é uma vítima de gaslight. O que fazer? O primeiro ponto é que você não merece nenhum relacionamento abusivo, você não é obrigada a tolerar nenhum relacionamento abusivo. Você tem um respaldo legal, principalmente da Lei Maria da Penha e também do Código Penal que prevê a tipificação dessa conduta. Você pode denunciar esse tipo de violência. E também o importante nesses casos, dado o envolvimento afetivo com o agressor, é o contato zero. Eu acho que, às vezes, a mulher, quando ela tem esse contato de estar rememorando aquilo, ela acaba tendo recaídas. E talvez o contato zero seja um momento importante para ela refletir sobre si, sobre as condutas dela, para ela se autodeterminar como mulher e saber que a autoestima dela merece sim ser preservada e que ela não merece esse relacionamento abusivo. Da denúncia, é muito importante que se crie uma rede de apoio, porque vai contra o intuito desse agressor. O agressor, como eu mencionei antes, ele quer o quê? Quer isolá-la. Ele quer fazer com que ela não pareça louca somente perante si, mas perante todas as outras pessoas. Então, o importante nesse caso é denúncia, contato zero e acolhimento. Criar uma rede de apoio para que essa mulher ela tenha uma proteção integral. Porque a gente sabe que mesmo tomando essas atitudes, ela ainda vai ser sujeita, estará sujeita e vulnerável a outros tipos de violência. A gente sabe que os índices de feminicídio, após o término de relacionamentos, o índice de violência ainda é muito latente relacionado a mulheres após o término, porque geralmente aquele agressor ele não aceita. Ele realmente acha que ele está certo em fazer aquilo e que aquela mulher ela não merece conhecer outras pessoas, ter outras possibilidades, continuar com a vida dela. Destaco um instrumento legal muito importante nesse sentido, que também foi trazido pela lei de abuso de autoridade, que para inibir a revitimização. O que acontecia? Essa mulher, quando ela ia denunciar, geralmente ela era atendida, né, na delegacia ali, mesmo que não seja delegacia especializada, atendida talvez por um homem que não tenha
que saiba melhor como acolhê-la, como tratar, né, dessa questão, trazendo um acolhimento, criando um espaço para que ela se sinta bem ali, acolhida em tratar desse tipo de violência. Geralmente, mesmo da violência, essas mulheres elas são invalidadas, elas têm seu discurso invalidado, porque se ela não prova, se ela não tem uma prova ali factível, se ela não chega com uma marca, ele vai dizer assim, e aí, que tipo de violência você sofreu? E que violência foi essa? E aí começa a gerar novamente uma revitimização nela. Ela foi vítima de violência e quando ela chega para denunciar, ela novamente é vítima, só que agora por parte do Estado. Então, esse instrumento que foi trazido pela Lei de Abuso de Autoridade, ele visa coibir a revitimização. E isso é um aspecto muito importante, porque não vale só para a vítima, mas também como as testemunhas desse tipo de violência. É muito importante ressaltar que quem passa por esse tipo de violência pode juntar prints, pode juntar provas, já ir juntando para fazer a denúncia, não é? Porque já ampara melhor o discurso dessa mulher perante as autoridades. E, assim, o meu sincero conselho, digo aqui na condição de uma pessoa que está pesquisando sobre esse tema. Eu acho que a informação é a chave de tudo. Então, busque estar informada. Busque compartilhar esse podcast ou outros podcasts que tratam dessa temática com outras pessoas que você percebe que sofrem esse tipo de violência. Não é normal você viver um relacionamento abusivo. Não é normal você ficar sob a égide de um sistema, de um relacionamento em que invalida você. Né, que coloca a sua autoestima para baixo, que te cala efetivamente, que te machuca. Então, a gente tem que pensar em como reverter essa situação. Como é que essa mulher ela pode sair dessa dependência emocional desse agressor e sair desse relacionamento abusivo? E como eu falei, a informação é o elemento primordial para que essa vítima, para que essa gaslight, ela efetivamente consiga sair desse relacionamento abusivo. Ótimo. E também, como você bem falou, Elane, a gente tem que sempre estar atenta às palavras, né? Porque, às vezes, a pessoa vai se atentando só a viver aquele relacionamento e não se questiona o que realmente, de fato, está acontecendo. Então, quando você para um momento e começa a analisar as coisas, você começa a identificar que tem alguma coisa errada. E aí é onde você tem forças, é aí onde você cria forças para dar um fim naquilo. Né, ou buscar ajuda, independente da forma como a pessoa vai ser recebida, mas mesmo assim ela ainda vai conseguir se desvincular disso, porque a vontade de voar, de ser feliz, tem que ser maior. É isso que tem que prevalecer, né? É essa parte que a gente tem que acreditar e não se culpar. Né? Como a gente vinha até conversando sobre esse tema anteriormente, antes de vir a gravação, é não se culpar, porque eu acho que o que limita muito é você se sentir culpada. Então, eu gostaria muito de agradecer por ter escolhido esse tema, por ter aceitado também, né? E, enfim, gostaria também que você falasse por que exatamente escolher esse tema e alguma dica aí para os outros estudantes de Direito, serve até para mim também, que vai fazer o TCC, que não é bicho de 7 cabeças, que dá certo sim, né? Então é isso. Primeiramente, a importância... Eu tive contato com esse tema quando eu assisti um filme. O filme se chama O Homem Invisível, que é uma adaptação de um filme, e lá se percebe uma violência invisível. Esse é o ponto, né? O homem, ele era um homem extremamente rico, e ele teve um relacionamento com uma mulher, ele não aceitou o fim desse relacionamento, ele fingiu a própria morte, né? E ele começou a atormentá-la. Ele valeu-se de uma tecnologia em que o deixava invisível, e ele começou a atormentar essa mulher, e ela realmente acreditava que ela estava ficando louca. A partir desse filme, eu fui fazer uma resenha dele e, pesquisando, eu encontrei esse termo. Assim, de primeira, eu fui tentar traduzir para ver o que era. E eu descobri que gaslighting vem de um filme, não é? Um filme, na verdade, uma peça teatral, que depois teve 2 adaptações de filme, que se chama, né, Gaslight, Luz a Gás ou a Meia Luz. E o contexto que originou esse termo gaslighting é uma relação onde o esposo, com esse intuito de manter domínio sobre a mulher, ele começa a manipular as luzes da casa, né, que eram a gás, ali na década de 1920, 1930, para fazer com que ela parecesse louca. E ele queria se apropriar da fortuna dela. Quando eu vi esse tema, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ver
o que é isso, eu preciso buscar outras possibilidades, porque a gente sabe que até mesmo no nosso cotidiano, a gente vê ali a mulher sendo taxada como louca, né? A mulher sendo diminuída. Às vezes, né, você ouve muito falar, fulana, não, mas é que ela tá ficando louca. Eu sempre falo que sempre atribuir insanidade mental a alguém é uma das piores formas de você tentar invalidá-la. Porque você não está considerando aquilo que aquela pessoa está falando, aquele posicionamento. Então, o gaslighting, lá no filme que eu vi, né, o gaslighting, lá no Homem Invisível, eu identifiquei como uma violência invisível. E eu falei, a gente precisa dar nome a essa violência, um nome que as vítimas consigam saber o que é que elas estão passando. Que isso sim é crime e que esse agressor ele pode sim responder por essa conduta criminosa. Então, eu acho que quando você vai escolher um tema para um trabalho de conclusão de curso, você deve atentar muito para a questão, a concretização fática daquilo. Quais são os benefícios que isso vai trazer para a sociedade em geral, né? Você tem que pensar não só na comunidade acadêmica, na discussão acadêmica que isso pode gerar, mas eu acredito, sinceramente, e eu vou tentar concretizar esse meu objetivo, de levar essa informação à maior quantidade de pessoas possíveis, porque nós sabemos que é um tipo de violência latente, que ela está bem aqui pertinho da gente, talvez a gente não esteja conseguindo reconhecer, talvez, quem sabe, você, mulher que está me assistindo, talvez você esteja passando por isso e não está percebendo. Então, o que eu pretendo com esse meu trabalho de conclusão de curso é levar informação. É você saber que os relacionamentos abusivos, eles não podem passar pelo crivo da vista grossa, de passar a mão ali, passar pano para o agressor. Essas mulheres, elas têm que reafirmar que elas são independentes, que elas não merecem um relacionamento abusivo. Ótimo. E é isso, gente. Gostaria também de ressaltar que a gaslighting ela não acontece somente com mulheres, também acontecem com homens, né? Acontecem, infelizmente, com pessoas em geral, mas o que a gente trouxe hoje foi especificadamente da mulher, que foi o tema da Elane, né? Voltado para isso, que inclusive é o que, infelizmente, tem mais índice, né? Então, é isso, Elane, eu gostaria de agradecer novamente pela escolha do tema. Gente, analisem uma coisa, ela encontrou o tema num filme. Então, você assistindo uma série, você talvez possa encontrar o seu tema também de TCC, né? Exatamente. E ressalto que no meu TCC eu abordei o caso da Beth Broderick. Tem uma série na Netflix que também trata da história da Beth Broderick. A quem interessar, o nome se chama Dirty John. Eu depois vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo. Dirty John, o caso de Beth Broderick. E tem também outras adaptações do filme. Você pode também buscar os filmes Gaslight, A Meia Luz, no YouTube. Tem lá. É preto e branco, gente, mas é maravilhoso. Dá para você entender tudo direitinho, ver como é que se dá o desenrolar da história. E vocês vão se maravilhar com a história e começar a ter mais curiosidade para ver sobre esse tema. Esse tema precisa ser colocado em evidência. Todos os olhos têm que ser voltados para o gaslighting, para que a gente possa, de alguma forma, até inibir as demais formas de violência. Sim, exatamente. E é isso, gente. Gostaria de agradecer você que chegou até aqui. Gostaria também de agradecer novamente a Elane. Parabéns novamente pelo tema, é um tema de suma relevância e importância. Vamos assistir o filme, tá, gente? É um filme muito bom. E é isso, tá bom? Você aí que tem um tema de TCC, que gostaria de ser entrevistado, coloca na descrição do vídeo, ou na verdade nos comentários, né? Coloca nos comentários aí qual o seu tema, o seu nome e se você gostaria de ser entrevistado aqui no podcast, no quadro É de Direito, tá bom? Então a gente fica por aqui, né? E é isso, gente. Até a próxima.